através da palavra que tu irás dar a teu servo, à tua igreja. É o alimento advindo da glória, do trono da glória. Abençoe-o. Tu já deste, Senhor, a condição espiritual, porque ele era um altar de Deus. E nessa condição nós recebemos o alimento de ti. Abençoe-o nesta noite, como sempre. Dá-lhe, Senhor, a veracidade da palavra, para que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo e que nós possamos crescer, ser avivados mentalmente. E que nosso espírito esteja intrínseco ao seu espírito, adentre-nos ao seu coração, para que nós venhamos entender o glorioso estado de um santo diante de Deus. É agora, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Se você já sentiu a presença do Eterno aqui, diga obrigado, Senhor. É para isso, irmãos, tem coisas que a gente sai, da nossa casa, da nossa residência, e a gente chega como um lugar, o Santo dos Santos. Esse louvor aí que a gente estava cantando, estava pensando nele, E eu estava conversando com o irmão Wagner, que se reconciliou. Quando a gente está acostumado na presença, sentir o Santo dos Santos, irmãos, não é que a gente não consiga pisar, é que a gente se sente mal longe da presença de Deus. Você já experimentou ficar um domingo em casa? Já experimentou, irmão? Pois é, não fique, porque você se sente mal, você quer estar na igreja, você nasceu para estar, pastor, mas eu posso fazer da minha igreja. Existem pessoas que estão com saudade disso aqui, congregar, estar aqui conosco, pessoas que estão em casa, ainda não foram vacinadas e gostariam de estar aqui, na presença também do Senhor. A presença está lá, tá, mas está aqui também. Amém? Pega a palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês já em Gênesis capítulo 26. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe tudo que eu for falar aqui, todas as vezes que eu for pregar. Acompanhe com a sua Bíblia, anote. Hoje eu vou falar de princípios e eu gostaria que você anotasse. Princípio nos leva mais para perto de Deus. Hoje, Deus coloca no meu coração um título bem atual, E eu estava meditando sobre o propósito eterno de Deus na dor, no deserto. Será, pastor? Será que existe um propósito de Deus no sofrimento? Será que existe, às vezes, quando nós passamos por deserto, prova? Eu gostaria de caminhar com os irmãos aqui, nessa passagem, num contexto onde Isaac, ele foi lapidado, onde o servo de Deus foi lapidado. Talvez você que esteja na internet, no YouTube, ali naquela câmera aqui, você esteja cheio de perguntas. Por que eu estou passando por isso? Por que acontecem coisas na minha vida? Eu creio em nome de Jesus que Deus irá responder indagações de coração nessa noite aqui, para que o seu nome seja engrandecido. Amém? Gênesis capítulo 26. O título aqui é Isaac na terra dos filisteus. Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, olha isso aqui, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a todas essas terras e confirmarei a promessa ou o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na tua descendência. Aleluia! Serão abençoadas todas as nações da terra. O verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aí pule para o verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por um, porque o Senhor, em umas versões diz assim, porque o Senhor era com ele, aleluia. O verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo.
possuía ovelhas, boi, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha só, os filisteus entulharam os poços na família de Isaac. O verso 18, e tornou Isaac a abrir. O que ele tinha para fazer no meio do deserto? Deus era com ele, e ele então tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam o quê? Entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que o seu pai lhe havia posto. O verso 24 diz assim: na mesma noite que apareceu o Senhor novamente a Isaac, após o finalzinho dessa história, Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei o quê? A tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O verso 28, depois de todo esse conflito, os filhos de Deus vieram e o rei deles falaram assim: nós vimos claramente que o Senhor é contigo, Isaac. E aí no finalzinho do verso 29, tu és agora o abençoado do Senhor. Diga comigo: eu sou abençoado do Senhor. Se você é abençoado do Senhor, dê glória a Deus aí, mais alto que você puder, aos abençoados do Senhor, diga. Ficou fraco. Aos abençoados do Senhor, diga glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia. Podemos assentar. Nós somos abençoados do nosso Deus. Queridos, Deus ele tem promessa para todos nós que estamos aqui. Na vida de Isaac, nós lembramos da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todavia, todas as vezes que nós nos deparamos com uma promessa do Senhor, existe um processo. Diga comigo, um processo. Diga com fé, diga um processo. Existe um processo entre o dia da promessa e até o dia da realização dessa promessa. Quando eu me deparo nesse contexto, aqui eu vou localizar vocês nessa mensagem. A Bíblia começa a dizer lá no verso 1 que sobreveio uma fome. Essa fome no contexto bíblico, nós precisamos aprender a entender o contexto, não é essa fome que nós estamos acostumados. Quando a Bíblia fala nesse contexto de fome, ela vem agregando outras coisas, tinha seca, existia ali, nesse contexto, existiam ali grandes problemas, onde você plantava, o gado não conseguia, e consequentemente, onde havia seca, falta de água, também muitas famílias passavam o quê? Fome. Isaac ele tinha uma promessa. Quando eu olho lá para o verso 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: com ele, Isaac, eu estabelecerei a minha aliança para o seu futuro e os descendentes. Então Deus tinha claro aqui uma promessa. Eu quero que você preste muita atenção na aplicação dessa mensagem, porque existem perguntas, irmãos, no nosso coração, e é a pergunta assim, aquela pergunta de Asaf: por quê? Por que o ímpio prospera? Por que isso está acontecendo justamente na minha casa, na minha família? E aqui, Deus, quando ele pega Isaac, ele quer promover Isaac, Deus ele leva Isaac para Gerar, um lugar chamado Gerar deserto. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, aprenda isso, irmãos. Crente, ele nunca vai crescer dentro de um shopping fazendo compras, comendo um McDonald's. Deus, quando ele quer nos lapidar, Deus, quando ele quer nos preparar para uma batalha, assim como fez com o seu povo, Deus ele vai nos levar, muitas das vezes, para onde? Para o deserto. E Deus ele fala assim, ele olha para Isaac, o filho da promessa, toda uma geração estava na dependência de Abraão, de Isaac e logo depois Jacó. E aí Isaac, em seu vocabulário, ele tinha algumas mentiras. Lembra que lá em Gerar, Isaac, ele mente em relação
a sua esposa, ele diz que era a sua irmã, aí o rei dos filisteus, todo nesse contexto aqui vai dizer que aí o rei fica muito irritado com ele, chama, fala, ninguém toca na esposa, nem... Então Isaac, ele precisava de um tratamento, ele precisava ser lapidado. Isaac conhecia, tinha experiência com Deus, mas Deus precisava fazer um tratamento do dia, da promessa, precisava trabalhar nesse processo para chegar ao dia de Beceba, onde aqui ele ia ser a plenitude da vida de Isaac. Vamos então caminhar aqui para esses princípios. Eu quero ser bem breve, eu quero que você anote isso no seu coração, e eu coloquei aqui princípios que nós precisamos para alcançar aquele tão glorioso dia da promessa. Pastor, você está falando de prosperidade? Não, irmãos, eu quero a tua salvação. O que eu preciso aqui é que você olhe para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, e você entenda que os finais dos tempos eles estão chegando. Eu preciso que você entenda que essa mensagem, ela vai falar de um foco, não num foco no agora, mas como eu falei aqui, no foco na eternidade. Então vamos lá no verso 2, acompanhe na sua Bíblia, diz assim, apareceu-lhe o Senhor. Amados, quando nós estamos precisando de uma resposta, quando o crente precisa de uma resposta do Senhor, ele vai, dobra seu joelho, e o Senhor, ele fala através da palavra, através dos seus profetas, como usou agora o irmão Silvio aqui, ele fala, Deus, ele fala. Deus aparece no verso 2 e diz, diga comigo, não desça ao Egito. Depois ele fala assim, fica na terra que eu te disser, aleluia. Amados, quando Deus ele fala assim, olha, não desça Isaac ao Egito, nós podemos voltar para o capítulo 12 de Gênesis, e nós vamos ver Abraão justamente desobedecendo, indo para o Egito. Quando chega no Egito, através dessa desobediência, muitas coisas começam a acontecer na vida de Abraão. Só que Deus ele percebe isso na vida de Isaac, e ele já introduz aqui, falando, Isaac, vai ter deserto, vai ter filisteu, vai ter fome, mas não desça ao Egito. Nós sabemos que Egito simboliza o que para nós, irmãos? É o mundo. Então, eu acho interessante que Deus, ele traz a nossa memória e fala assim, Isaac, crente, ei, não desça quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem pegando lá, quando você perceber os dias mais difíceis de seca, solidão, tristeza, Deus está falando, não volte ao mundo. Eu acho interessante, irmãos, que como crente, a gente vê as caravanas, eu imagino Isaac, aquela seca, e a Bíblia diz de grande fome, e eu imagino Isaac olhando as caravanas, pastor Cláudio, assim, passando para o Egito, porque Egito ali significava prosperidade, mas Egito também era terra pagã de muitos deuses. Isaac olhava ali, mas Deus falou, fica, não desce. Preste atenção nessa palavra, descer ao Egito, porque depois nós vamos fazer uma comparação do subir a Beceba, aleluia. E Deus fala assim, Isaac, não desce. Eu acho interessante que muitos crentes, eles passam grande parte da vida, anote isso, ou pensando no Egito, no mundo, ou dentro dele. Amado, nós estamos aqui numa geração de essa palavra para esses tempos. Eu vejo, inclusive, irmãos, pastores, se entregando ao Egito. Por quê, pastor? Amados, quando nós olhamos hoje uma geração, isso não tinha na década de 80, quando nós começamos, 90, e em 90 eu já pregava a palavra de Deus, e eu e meu pai, nós já andávamos pregando por igreja, fundando igreja. Eu não lembro na década de 90, eu acho que você não vai lembrar, pastor, fumaça dentro da igreja, a gente não sabe se é cigarro ou se é fumaça, a igreja escura, jogo de luz na igreja, e aí nós estamos passando por uma geração onde, ao invés, amados, de nós levarmos a santidade, nós queremos atrair o mundo
para dentro. Nós queremos trazer o Egito para dentro. Uma geração de pastores, olha, eu vou agradar, eu quero agradar, então eu vou trazer uma fumaça. Pastor, fumaça é do demônio? Não. Eu vejo a Bíblia cheia da Shekinah, fumaça. Mas quem começou essa questão de fumaça, jogo de luz, foram as boates e não foram as igrejas. Então, eu sempre falo, irmãos, nós estamos em Águas Claras, uma cidade jovem, moderna, mas enquanto eu for pastor dessa igreja, em nome de Jesus, você não vai ver aqui jogo de luz, fumaça, você não vai ver aqui o mundo entrando nessa igreja. Aqui é lugar santo, aleluia, aqui é o lugar de pregar a palavra do Senhor, aqui é santo. Eu não posso e não devo trazer o mundo para agradar, porque nós não devemos agradar pessoas. O problema é que as pessoas estão invertendo, vamos fazer isso para agradar as pessoas, mas aí, irmãos, as pessoas elas vão agradadas, todo mundo para o inferno, todo mundo agradada para o inferno, porque se você reparar, uma pessoa que chegou a uma dessas igrejas assim, pastor, eu passei lá 3 meses, na igreja da moda, e eu não vi apelo, eu não vi, outra pessoa está ali, pastor Itamar e a missionária, comentaram isso comigo ou não? Vocês viram apelo para a salvação de almas? Não viram. Eles precisaram ir porque o pastor amigo deles convidou eles, mas eles não viram apelo. Amados, igrejas não podem flertar com o Egito. Tudo bem? Homens não podem flertar com o Egito, com o mundo. Por quê, pastor? Porque, amados, aqui há um perigo muito grande quando Deus fala assim, Isaac, não desça ao Egito. Deus estava dando uma injeção, uma vacina em Isaac. Olha, eu sei que é perigoso esse caminho do mundo. Então, nós, homens, mulheres, que começam a dizer, olha, eu vou trazer aqui, eu sou cristão, mas assim, na Bíblia, pastor, muito cheio comigo, me afrontando, pastor, o senhor que não pode beber sedado, lá na Bíblia fala que é o pastor que não tem que ser dado, e aí começa a flertar, eu vou trazer uma cerveja, ainda coloca no diminutivo, eu vou trazer uma cerveja então. Só que, amados, tudo começa, até o drogado, até a droga, começa com um pequeno cigarro, começa com uma primeira dose, e aí, amados, você deixa entrar e flerta, e começa a flertar com o Egito, começa a ter essa atração pelo Egito. Quando você vê, ao invés de um copo, na outra semana são 2 copos, na outra semana são 3 copos, depois é uma garrafa, depois você fala, pastor, tem misericórdia da minha casa, eu comecei ali com uma taça, e agora minha família foi destruída, porque quando bebe se perde a consciência, e você nem percebeu, e o Egito, ao invés de você salgar, você deixou o Egito entrar na sua casa. Existe um perigo muito grande quando Deus fala, olha, não desce, porque as caravanas passavam, olha, tem prosperidade no Egito. Às vezes, irmãos, são tantas ofertas para o povo de Deus, e o Egito pode simbolizar tantas coisas. Olha, eu posso te ajudar, posso arrumar um emprego para você, mas eu vou te dar 2.000 na carteira, mas R$1.000 vai ficar para mim. Quantas vezes isso já acontece conosco? Olha, eu posso te promover, mas em detrimento vai ter que fazer isso, tal coisa, e você vai ter que fraudar. Isso tudo simboliza o Egito. Então tome cuidado, crente, não desça, porque a palavra aqui, se você for ver a tradução, não desça, não se rebaixe. Você está em outro nível. Se Deus prometeu, permaneça aqui, amados, permaneça na terra da promessa. O Satanás ele vai te oferecer o Egito, porque as caravanas passavam, mas Deus falou, Isaac, eu tenho uma promessa para você, eu vou te abençoar. E é interessante que Isaac, depois a palavra vai dizer, Isaac, ele decidiu o quê? Ficar. A continuidade é, fica na terra. Deus fala assim, fica na terra que eu te disser. Sabe o que eu entendo aqui nesse versículo? Deus está falando conosco aqui. Amados, Satanás muitas das vezes fala assim, olha, é hora, esse casamento aí, você tem aguentado muito, é hora de você, sair desse casamento. Deus está dizendo, fica, aleluia. Às vezes está dizendo assim, olha, é hora de eu dar um tempo, abandonar meu ministério. Deus está dizendo assim, fica, Isaac, permanece, esteja firme. Às vezes algum pai fala assim, olha, eu já não aguento mais esse filho. Quantas vezes, irmãos, eu atendo o gabinete,
Mas Deus fala assim para Isaac: Isaac, fica, eu vou te dar um direcionamento, eu vou te direcionar. A ordem é para ficar. Fica, Isaac, aleluia. Fica na terra. Está difícil? Fica. Deus é um Deus de promessa. Ele prometeu, Ele também é fiel para cumprir. Então repita comigo para ficar na sua mente. Primeiro princípio, diga comigo: superar a atração pelo Egito. Diga: eu preciso superar a atração pelo Egito. Nós precisamos superar. Satanás, o inimigo das nossas almas, vai oferecer o Egito. Nós precisamos. Eu falei para vocês que nesse trajetório, Deus precisava tratar Isaac. E a primeira coisa, falou: olha, Isaac, me obedeça. Não desça ao Egito e fica na terra que eu te orientar. Isaac obedeceu, ele ficou. Deus está falando para pessoas aqui que querem desistir. Eu não sei, irmãos, toda vez que Deus ele fala ao meu coração, quando acaba o culto, alguém da internet manda mensagem: pastor, era para mim. E eu vou insistir nisso. Se você está pensando em desistir, eu não sei o que é, Deus está dizendo nessa noite, a ordem é para ficar. Eu vou direcionar, aleluia. O verso 19 diz assim, coloca aí o verso 19 na tela. Os servos de Isaac cavaram, e aí, amados, Isaac ele começa uma peregrinação na seca, começa uma peregrinação naquele momento de fome. E aí o verso 19 diz assim: e cavaram os servos de Isaac no vale. Eles cavaram ali no vale, mesmo sendo seca, e acharam um poço de água, o quê? Nascente. Amados, levante a sua mão, porque se Deus é contigo, pode ter aí seca, escassez, crise. Se você obedecer e ficar, eu profetizo, você vai encontrar poço de água nascente para você e para sua família. Rabassuriandereia. Esse é o Deus que nós servimos. Deus falou: olha, não vai para o Egito, fica firme. Se você ficar firme, Deus é o Deus que abre portas. E aí Isaac fica firme. Eu falei: cadê o obreiro que encontrou comigo ontem no parque? Tá ali. Esqueci o nome. Adelmo. Falei, brinquei, tá, Adelmo? Eu falei: eu vou te chamar para dar o testemunho, Adelmo. Ele falou: pastor, chama alguém para fazer uma massagem cardíaca logo em mim, então. Encontrei com o Adelmo e ele falou assim: pastor, a minha irmã me levou para a igreja, a irmã Selma. Desde o dia que eu pisei na igreja, olha isso aqui, olha esse testemunho, irmãos. Ele falou assim: desde o dia que eu pisei na igreja, esse evangelho, ele tem mudado a minha vida, pastor. Eu falei assim: Adelmo, é isso que eu tenho vontade de falar para esse povo aqui na praça. Eu falei para ele: eu sei do que eu estou falando, Adelmo. Ele falou: pastor, espiritualmente, a minha alegria, as minhas finanças, todas as áreas da minha vida começaram a melhorar. Aleluia. Isso é evangelho, irmãos. Isso são as boas novas do Senhor Jesus. Pronto, já contei seu testemunho. E aí, amados, quando eles cavaram, diga assim: poço de água nascente. Aí, amados, a palavra diz que, mas os pastores de Gerar, eles vieram, o verso 20, e eles contenderam, olha isso, os filisteus, uma guerra histórica com o povo de Deus. Quando eles abriram aquele poço, ninguém estava abrindo o poço. Eu acho interessante, que assim como a nossa vida também, ninguém está abrindo o poço, mas você tem uma promessa e você está lá, cavando e abrindo. Você fala: olha, Deus é comigo, eu vou cavar. E quando eles cavaram, porque nós fomos chamados para cavar poço, irmão. Nós estamos aqui cavando poço. A nossa fé é um pouquinho de cada pasada, cada oração. Você abre a boca, aí vem o filisteu, enterra, você desentulha, e você sabe que a promessa está com você. E eles ali encontram uma água nascente. Deus era com Isaac. Só que existe um princípio aqui, irmãos. Deus precisava ensinar algo para Isaac. E Deus está ensinando algo para você nessa noite. Toda vez que Deus prosperar a tua vida, preste atenção nesse princípio. Todas as vezes que Deus começar a te abençoar, abrir, jorrar, portas vão se abrir na minha e na tua vida. Esse é um princípio. Está ali o irmão.
Está aqui, se eu contasse o testemunho de vocês, vocês me diriam muitas coisas, portas se abrem, Deus abençoa, traz alegria, tira a depressão, cura do câncer. Deus traz. Todas as vezes que Deus te der uma água nascente, prosperidade, junto com essa prosperidade nascerão os invejosos. A Bíblia diz que eles chegaram e disseram assim: peraí, esta água ela é nossa. O pastor Claudeci está cavando ali quando Deus abençoou ele. Aí os filisteus de longe, que estavam preguiçosos, não tinham a benção, poderiam até cavar, mas eu entendo que eles não iriam achar, porque a benção estava sobre Isaac. Ele cavou, e aí os filisteus falaram: ei, essa água, ela é nossa. Irmãos, imagina isso, seca, uma crise. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Você está lá estudando, e aí vem Satanás ali representar e dizer: olha, isso aqui é meu, a inveja. Sangue de Jesus, irmã Leila. Qual foi a postura de Isaac? Ele esticou a camisa, agora eu vou para a briga. O que eu aprendo aqui, Isaac estava num processo, diga um processo até a promessa. Ele falou assim: eu não quero água de contenda. E aí ele pega aquele poço e falou: eu vou batizar esse poço. A partir de hoje o nome desse poço é Ezeque. Ezeque, a tradução dessa palavra no hebraico significa contenda, briga. Eu não quero tomar água amarga. Sabe de uma coisa? Isaac, ele deve pensar assim: Deus me deu, e se eu caminhar daqui a 100 metros e cavar outro poço, Deus vai me dar também. Eu quero profetizar nessa noite, querido. Se alguém está contendendo com você, todas as vezes que você abrir sua boca, levantar sua mão e dizer: Deus, eu tomo posse da minha cura, da minha bênção, da minha família. Deus vai fazer jorrar também na sua vida. Quem quer nisso, diga amém. Aí Isaac fala assim: eu vou continuar cavando. Diga: eu vou continuar cavando. Deus precisava dar uma lição para Isaac. Ele deixa aquele primeiro poço e vai. Alguns metros depois, a palavra do Senhor lá no verso 21, vai dizer que Isaac, ele, incansável, ele vai e cava outro poço. Então, a palavra do Senhor diz assim: então, cavaram outro poço também. Por causa desses, contenderam novamente, porquanto recebeu o nome de, diga comigo, Sitna. Isaac foi, e a perseguição, irmãos, observe isso. Às vezes, você vai ter a primeira vitória, mas muitas das vezes, a perseguição ela vai continuar. Eu acho interessante, irmãos. As pessoas que nos perseguem, elas são pessoas de longe, mas elas são pessoas também de... Tome cuidado com isso. Existem pessoas, amigos, que eles celebram no dia que você está triste. Eu acho interessante que até o inimigo, se você estiver mal, cabisbaixo, aconteceu alguma coisa, até o inimigo pode chegar: olha, fica firme. Mas, irmãos, na minha opinião, o amigo verdadeiro, amigo que ama, não é aquele que celebra no dia da tua vitória. O amigo verdadeiro, aquele que você vai ver o brilho no olhar dele, você vai ver ele celebrando com você no dia da tua vitória. Esses são os amigos verdadeiros. Ele vai te abraçar, ele vai se alegrar, porque o amigo que não é verdadeiro, o dia que você prosperar, ele vai, infelizmente, observe isso. Ele pensa assim: ele pode até chegar ao meu nível, mas se ele passar disso, aí, irmãos, o semblante cai. É muito forte isso. Isso é uma mensagem para outro momento. Mas cuidado. Aqueles que se dizem amigos, existem amigos que podem ver até a tua prosperidade, mas eles não vão admitir, não vão conseguir enxergar a prosperidade que Deus tem na sua vida. Ele cava outro poço, e ali, amados, essa palavra Sitna, eu acho interessante porque ela existe uma raiz também no hebraico, que é inimizade. Diga comigo: inimizade, acusação. Então ele já passou por Ezeque, agora Deus leva ele para outro nível, e ele cava aquele poço.
Quando ele cava o poço, jorra água, porque Deus era na vida de Isaac. Aleluia. Deus, ele é na tua vida, querido. E aí vem o inimigo e fala, esse poço também é nosso. E aí o Isaac ele fala assim, peraí, existe algo espiritual aqui. Porque eu cavei o primeiro poço, eu deixei água para eles, mas isso é acusação, isso é perseguição, isso já é inimizade. Porque aqui em Sitna, quando Deus te levar para Sitna, saiba que muitas das vezes esse nível, ele é espiritual, porque a palavra Sitna, ela tem a mesma raiz de Satanás, inimigo que é o acusador. E às vezes, amados, quando Deus abre o poço para você, esse poço, vem os adversários, e esse nível aqui é o nível mais perigoso, porque é o próprio Satanás. Ele vai usar bocas de pessoas, não é o teu irmão, ele vai usar bocas de pessoas para te acusar de acusador, ele vai trazer inimizade. Sabe aquele amigo que você falava, esse amigo está comigo todas as horas, vai causar inimizade. É esse nível que eu falei para vocês agora. Você pensava que era seu amigo, mas ele não conseguiu celebrar a tua alegria, a tua vitória. Sabe, queridos, quem são teus amigos? Olha para a pessoa que está ao seu lado, está ao lado da sua família. É seu pai, seu filho, sua mãe. Esses sempre vão torcer por você, aleluia. Amigos de dentro da igreja. Seu pastor que é amoroso sempre vai torcer, vai chorar, vai se entristecer, mas vai se alegrar com vocês. Seu líder. Porque Sitna também vai ser o último estágio. Porque Isaac falou assim, pode ficar, Satanás. Eu não quero esse poço. Isaac, ele continua o quê? Diga comigo, cavando. O verso 22, pode colocar aí na tela. A palavra do Senhor vai dizer no verso 22 que ele continua cavando. E aí diz assim, Isaac, então ele mudou-se, partiu dali Isaac, cavou ainda, diga comigo, outro poço. Diga assim, Deus quer que você persevere. Diga isso, Deus está falando, persevere, aleluia. Cavou ainda outro poço, e como por esse, diga comigo, esse, eles não contenderam. Diga comigo, não contenderam. Isaac parte, ele cava, Isaac olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Aquele poço ele jorra, aleluia, água. Isaac olha, os inimigos já não estão. E aí Isaac fala assim, eu vou batizar esse poço. E a palavra do Senhor diz que ele coloca o nome de, diga comigo, Reobote. Reobote, o que significa a tradução? Significa, agora Deus, ele fala aí ó, porque agora Deus nos deu lugar largo, agora Deus nos deu lugar amplo. Reobote significa um estágio na vida de Isaac, onde os adversários já não puderam alcançar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Existe uma Reobote para cada um de vocês, onde o inimigo, onde o adversário, os filisteus, os invejosos que entulharam a tua vida, os invejosos que entulharam teus ouvidos, jogaram lixo, existe um lugar chamado espaço, espaçoso, próspero para a sua vida, onde o inimigo já não vai mais alcançar. Quem crê nisso? Deus tem uma Reobote para nós. É lindo falar sobre o Reobote, mas irmãos, existem crentes que só estão na igreja por causa do Reobote. Infelizmente, eu quero dizer para você, é bom passarmos por Reobote. Você, Adelmo, está vivendo o Reobote, você sofreu tudo aquilo que você me contou. Nós passamos por situações de Seba, nós passamos por situações depois de Ezequiel, Sitna, mas Reobote é um lugar verdadeiramente que você não deve ficar estagnado. Porque Deus deu largueza, Deus prosperou. E às vezes, irmão, nós estamos equivocadamente aqui na igreja, por isso que essa mensagem ela nos fala da eternidade. Você acha que Deus queria apenas prosperar Isaac para essa terra?
A palavra diz que ele fez um homem riquíssimo. E quando a Bíblia diz rico é uma coisa, mas quando a Bíblia diz e prosperou o homem, e se encheu de milhares de servos e camelos, e Isaac plantava uma semente e colhia 100. Porque a palavra diz, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus vai nos passar por rebote, mas Deus não quer que nós fiquemos em rebote. Isaac, a palavra do Senhor diz que Isaac dali saiu. E aí a palavra, aí que diz, e ele subiu, aleluia. Isaac, ele continuou subindo, ele prosperou, parou em rebote, mas Deus queria chegar no último nível na vida de Isaac. E aí, abra comigo aí o capítulo ainda 26, o verso 23. Diga comigo, subiu para Berseba. Diga, subiu. Diga, o que eu não devo é descer. Diga, Isaac subiu, aleluia. Ei, querido, Berseba, diga comigo, lugar de juramento. Diga comigo, juramento, diga promessa. Ei, Isaac sai dali e fala, peraí, Deus ainda não acabou comigo, aleluia. Deus ainda não acabou, eu estou próspero. Sabe por quê? Último princípio, a aliança com Deus, ela independe de coisas, fatos e circunstâncias. É nesse lugar aqui, Rehobote, que nós nos acomodamos. É ou não é, irmãos? É em Rehobote que muitas vezes o crente para, olha, eu já vou ficar acomodado, eu estou muito bem. Deus prosperou, olha meus filhos como são prósperos. Mas eu posso garantir para você, igreja, Deus ele não quer que você fique estagnado. Isaac ele continuou cavando, porque Deus precisava completar a boa obra. Sabe o que Deus está falando com você? Eu preciso completar a boa obra em você, filho. Eu preciso completar uma boa obra na tua vida. Pastor, eu estou com saúde, estou bem, eu superei tantas coisas, estou casado, minha esposa me ama, eu amo. Amém, você está em Rehobote, parabéns. Deus quer levar você para o último nível. Seba, aliança. A palavra do Senhor diz que quando ele caminha, quando ele vai em direção à promessa, o verso 24 é lindo, ele fala assim, na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Diga quando eu obedeço, na mesma noite apareceu o Senhor. Por quê? Diga comigo, ele estava no processo, Isaac estava no processo, ele obedeceu, ele deixou para trás a contenda, ele superou os inimigos invejosos, mas ele continuou cavando. Quando Isaac ele sai de Rehobote, a palavra diz, e naquela noite, aleluia, que ele decidiu a subir. Deus aparece e fala assim ao Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, aleluia. Lembrando a promessa, Deus está te lembrando, ei, eu não prometi, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E imagina Isaac, ele continuou cavando, passou pela prosperidade, falando, mas eu quero mais, eu não quero ficar na prosperidade, não é isso que Deus pensou na eternidade para mim, eu vou continuar, porque a minha visão é do céu, eu quero a prosperidade do céu, eu não quero apenas a prosperidade aqui, Rehobote, mas Deus tem uma aliança comigo. E aí Deus aparece com ele e fala assim, eu vou te abençoar e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o teu pai. Aí, irmãos, só para o texto, ele é tão completo. E aí, irmãos, sabe aquela avaliação final do último semestre, ou do último ano? Isaac precisava passar por ela. Aí, lembra que o rei dos filisteus, Abimeleque, é um título que é dado ao rei dos filisteus, não é um rei Abimeleque. Abimeleque falou assim, Isaac, você está crescendo muito aqui, vai embora da nossa terra, expulsou Isaac de lá. Você está prosperando, saia. E aí Isaac começou a cavar, foi embora. Um dia Abimeleque começou a ter notícia, olha, aquele que você expulsou, aquele que você tratou mal,
aquele que você tocou daqui, Deus começou a prosperar a vida dele. Sabe, querido, eu não sei para quem Deus está falando, mas sabe aquela pessoa que te humilhou, te diminuiu? Ele vai ser obrigado a reconhecer tudo aquilo que Deus fez na tua vida, porque não é a sua força. Ele vai ser obrigado a ir ao teu encontro, porque ele pega Ficol, o rei do seu exército, e aqui no verso 26 diz assim: de Gerar foram com eles Abimeleque, para quê? E seu amigo, e o comandante do exército. E ali eu imagino Isaac olhando de longe, lá vem a caravana. Cavalo, o rei, comandante, e aí Isaac olhando, Isaac próspero, fazendeiro, Deus abençoou, e aquela multidão, Isaac, aquela cidade toda de Isaac, e ali chega, cabisbaixo, o rei Abimeleque, falou: olha, Isaac, eu vejo, aleluia, eu até anotei isso para você dar um glória a Deus comigo, no verso 28, coloca aí na Bíblia, no verso 28, o rei dos filisteus chega assim, fala assim: nós vimos claramente, diga, vimos claramente que o Senhor, Ele é contigo. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Existem pessoas que vão dizer: eu vejo claramente que o Senhor é contigo, servo, serva, aleluia. Existem pessoas da tua família que vão dizer: olha, Esther, eu vejo claramente, Deus te abençoa. Eu vejo o pastor Eliezer, pessoas dizendo: claramente eu vejo que isso só pode ser coisa de Deus, aleluia. Sabe quando a gente olha para a nossa vida e vê tudo aquilo que Deus faz? É quando a gente fala assim: olha, isso aqui só pode ser de Deus. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é as pessoas falarem assim: olha, eu vejo que Deus, Ele é na tua vida. Eu vejo como você era, onde Deus te colocou, né, Marcelo? Qualquer dia você vai dar teu testemunho aqui, tu não me escapa. Eu vejo onde Deus te colocou. Já pensou, o inimigo te expulsou, te humilhou, agora ele está com medo da tua prosperidade, onde Deus te colocou. Agora ele baixa a cabeça, ele traz o exército porque ele está com medo, ele está inseguro, ele vê: peraí, isso aqui não é coisa humana não, esse homem planta e ele colhe 100 vezes, eu planto e nada dá, eu abro o poço e não tem água, mas quando Isaac abre, jorra água, aleluia. Esse homem tem alguma coisa com o céu. Sabe que Deus está dizendo, querido? Pessoas vão dizer: essa mulher tem coisas com o céu, esse homem tem negócio com Deus, eu preciso respeitar a autoridade desse homem, porque a vida dele pertence ao Senhor, e eu vejo que Deus é na vida dele. Abimeleque fala: tu és agora o abençoado do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Flauze, tu és o queridinho do Senhor. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Pastor Itamar, as pessoas vão dizer: tu és o queridinho do Senhor. E aí ele se humilha e fala assim: olha, eu vim em paz aqui, todo humilde, né? Tinha expulsado o Filho de Deus, e ele veio todo humilde e fala assim: olha, eu vim numa missão de paz, meu filho, eu vim aqui porque eu quero fazer uma aliança com você, eu vejo que Deus é na tua vida, essas coisas estão acontecendo, só pode ser Deus na tua vida, eu quero que você está grande e prometa para nós, prometa para o meu povo que vocês não vão fazer nenhum mal. Você já pensou esse Deus, irmãos? Pessoa que tinha um exército, um reinado, agora se curva com medo de que Isaac pegue o seu exército e vá lá. E ele fala assim: vamos fazer uma aliança. Aí, irmãos, a última prova de Isaac olha, ele fala assim: ué, não foi você que me expulsou? Isaac, ele responde, depois leia lá: não foi você que me expulsou, você me humilhou. Amados, quantas vezes isso acontece na nossa vida? E aí nós vamos precisar ter esse espírito, porque não é com a arrogância e não é com a falta de perdão que nós vamos conquistar a vida eterna. Isaac agora estava preparado, Deus tinha tratado,
ele estava num processo, no maior psicólogo da existência. Ele estava preparadinho. Isaac fala assim, faz um banquete. Ele pega os seus servos, faz um banquete. E aí, aquele suspense, Isaac faz o banquete, acorda de madrugada. E ali, Isaac fala assim, eu te perdoo. Eu faço uma aliança e prometo que eu não vou fazer nada de mal com você. Ali eles fazem uma aliança. E de manhã cedo, o rei Abimeleque, ele vai embora. Eu acho interessante que, então, ele levantou ali um altar. O verso 25, para nós encerrarmos. Eu quero que você agora fique com a aplicação dessa mensagem. O verso 25 diz assim, repita comigo, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, diga comigo, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Após a aliança, o perdão, Isaac libera o perdão, e aí Isaac estava preparado. Isaac, engraçado, Isaac não fez altar, Isaac não orava no primeiro poço, no segundo, não fez altar, não fez tenda, não fez nada. Mas quando chega aqui, no poço da promessa, quando chega no tempo, a plenitude da promessa, Isaac, ele toma 4 atitudes. A Bíblia vai dizer, levanta ali um altar, aleluia. Isaac, ele começa ali a fazer aquilo que seu pai fazia. Ele começa a levantar um altar, a presença. Ele começa a falar, olha Senhor, todo mundo está vendo que tu és na minha vida, eu vou levantar um altar para o Senhor. Ou seja, Deus tinha promovido Isaac. Deus tinha ensinado o que Isaac precisava. A Bíblia diz também, e tendo invocado a Deus, Isaac começa um processo de oração. Ele intensifica a sua oração, e tendo invocado, Isaac agora sabe que a dependência dele é totalmente de Deus. Esse é o evangelho que eu falo para vocês. Não é a tua mão, não é o teu estudo, não é o teu dinheiro, não é o teu plano de saúde, mas a palavra do Senhor diz que Isaac prosperava porque Deus era com ele. Sabe por que Deus tem feito coisas na tua vida? Porque eu sou contigo, aleluia. Ele arma o altar, ele invoca a Deus, e também ele armou ali a sua tenda. Diga comigo, sua tenda. Ele ali pega e cuida da sua família, ele arma a sua tenda, ele era nômade, agora ele procura um lugar fixo, estende, porque ele fixa a sua casa, a sua tenda, onde a promessa, a plenitude da promessa estava sendo cumprida, e ali ele armou a sua tenda. Onde é que Deus quer que você arme a sua tenda? Na plenitude da aliança, da oração, do altar. Não é em Reobote. Eu amo falar de Reobote, mas Deus quer te levar para o nível, por isso que ele fala, ele subiu a Beceba, ele subiu para o lugar do juramento, e como ali ele fez um juramento, amados, quando Isaac, ele fez o altar, ele invocou ao Senhor, quando Isaac armou a sua tenda, ele se reconciliou com Abimeleque, ele libera hoje, diga comigo, perdão. Às vezes tudo que nós precisamos, eu não quero falar sobre perdão, mas Isaac passou por tudo isso também, para aprender a perdoar, porque filisteu sempre vai ter na nossa vida, contenda sempre teremos, Sitna sempre estará, Reobote sempre estará, mas Isaac, ele precisava perdoar Abimeleque, ele saiu muito ferido, ele foi expulso de um lugar. Então Deus está falando também com você, ele quer te levar no nível de perdão. Aí, depois de tudo isso, o verso 32 fecha dizendo assim, e aí depois que Isaac consertou, fez o altar, liberou perdão, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac dando uma boa notícia, dizendo, nós achamos água viva, aleluia. Ou seja, ele ganhou o Reobote e ele ganhou a aliança. Não se preocupe com o Reobote. Quando você chegar na aliança, Deus já tem preparado para você um Reobote. Aleluia.
Se você entendeu, diga amém. Não se preocupe em deixar Reobote para trás. Quando você chegar no último nível da aliança, Deus tem a aliança e tem Reobote para você. Ao poço chama de Seba, o 33, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Fica de pé. Eu gostaria de orar por vocês, porque muitos têm tentado tapar os nossos poços. Talvez o inimigo, eu peço que o Ministério de Louvor já se posicione, talvez inimigos, talvez cite na contenda, porém, cavar poços significa a bênção do Senhor, aleluia, para nossas vidas. Está difícil? Ah, pastor, está tão difícil. A ordem é, continue cavando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga com fé, diga, continue cavando. Diga, continue. A ordem é para continuar. Continue cavando, a sua oração tem chegado aos céus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Um dia Jesus falou para uma mulher, quem crê no Filho tem a vida eterna, aleluia. A mulher samaritana, Jesus teve um encontro com ela e falou, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der, lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida toda. Às vezes nós estamos preocupados com a água daqui da terra, cavar para ter sustento, mas Deus nessa noite quer te dar uma água para a vida eterna. Deus quer fazer aliança aqui neste lugar. Feche os seus olhos. Nós vamos orar neste momento e logo após nós vamos fazer o apelo de aliança, um apelo aqui de Seba, de aliança, de promessa ao Senhor. Coloque a mão assim no seu coração. Eu gostaria de apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa aliança, a nossa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que Tu tens, Senhor, meu Pai, um processo na vida de cada crente aqui. Eu sei que o Teu Espírito Santo está trabalhando e está processando, Senhor, e nos levando a níveis, Senhor, onde nós precisamos superar a inveja, a contenda, precisamos separar e superar a sítila,